A gente tá ao vivo, amados. Boa noite, público do Face, boa noite, público do YouTube. Hoje, sábado, 7 de maio, véspera dos Dias das Mães, onde se comemora um dia, né? Que eu entendo que mãe é todo dia, né? Mãe é todo dia. Eu acho que mulheres devem ser respeitadas e amadas todos os dias. E a mãe é um sentimento, assim, uma coisa assim extraordinária. O poder de concepção, né? Então, assim, parabéns a todas as mães, né, que não se, não, que o dia possa ter um dia específico para se comemorar isso, mas com certeza todos os dias vocês são merecedores de respeito, são merecedores de todo amor, né? E a palavra é muito cara com relação a isso, né? A palavra do Criador, né? Assim, eu acho que isso é o poder de ser mãe, esse privilégio de ser mãe, esse dom também de ser mãe, é algo assim que é incomparável. Só, só quem é mãe sabe o que é isso, né? E eu felicito vocês pelo dia e desejo assim, não só amanhã, mas todos os dias das suas vidas, né? Que a paz do Criador, as bênçãos dele sobre suas vidas, que vocês sejam guardadas. Todas essas mulheres, quem der, quem assim, que o Pai pudesse estar colocando a mão em cada uma de vocês, que vocês são preciosas demais. Eu estou aqui com o irmão João e o irmão Silvio, e a gente vai prolongar um papo aí sobre batismo, um bate-papo, né? Entre irmãos mesmo. Naturalmente, assim, a gente coloca um tema, coloca alguma coisa assim, mas eu entendo assim que pode dar esse segmento ou não, pode sair um pouquinho para um lado ou para outro. A gente está aqui para ser ministrado pelo Espírito e queremos transmitir para vocês aquilo que o Criador tem falado nos nossos corações, levar essa verdade do Criador, né, para vocês, né? Então, o João e o Tio, vocês podem cumprimentar, fiquem à vontade para colocar o que quiserem sobre as mães. Primeiro, aí depois a gente entra no assunto do batismo. Bom, Querido. eu quero já todos os amigos aí do Facebook, do nosso canal aí, do canal do Irmão Paulo. Uma boa noite a todos, né? Shalom para todos aí. E quero dizer a todos que estão nos assistindo pelo canal, pelo YouTube ou pelo Google mais, ou pelo Face, que é uma data especial mesmo, né? A gente tem uma origem. E quem nos deu a vida foi uma mulher. Então, a nossa homenagem hoje a todas as mães, a gente podia falar muito sobre as mães. Nós podíamos falar não só de Maria, né, que em hebraico é Miriam, né, que significa rebelião, que foi o significado da palavra. Ela ali veio, deu luz ao nosso Salvador. E teve todo o trabalho que teve, mas sempre teve amor e carinho pelo seu filho, como toda mãe deve ter amor e carinho pelo seu filho. Isso é muito bom. Nós também temos outro exemplo na Bíblia Sagrada, que fala sobre Sara, a velha, a mulher que já não tinha mais condições de ser estéril, por ser já muito, idade muito avançada, e que foi uma promessa que mesmo na velhice ela seria mãe, ela foi mãe de Isaac, né? Que deu continuidade a Abraão. Então, mas o que chama a atenção nessa mãe é que ela tinha muita fé. A fé que todas as mães deveriam ter, até mesmo o impossível, quando tudo dá errado, quando não há mais capacidade para nada, porque era uma pessoa velha, não tinha mais, ela achava que tinha acabado. Mas, no entanto, ela estava debaixo da promessa, né, do Criador e ela teve fé na dificuldade, na causa impossível, naquilo que para o ser humano era impossível, porque era impossível para a idade dela ter um filho, né, gerar um filho. Mas ela estava debaixo da promessa. Então, ela teve fé. É um exemplo de mãe que teve fé para levar adiante, né, como base de sua família, né, como ela sendo uma peça muito importante ali, então. Eu quero citar mais um exemplo só de mãe aqui, então, para a gente, assim, então, para mim, dar continuidade, né? Nós temos a Agar, por exemplo, que foi outro exemplo de mãe. Aquela mãe meio desinteressada, tá? Que deixou o filho morrer lá no deserto, né? Mas o Salvador ouviu o choro da criança e disse para ela que ele seria
pai de uma grande nação, né? Foi Ismael, aquela mãe displicente, porque também temos muitas mães displicentes por aí também, né? Mas tudo é mãe, né? Então, eu creio que o nosso Deus, o Senhor, como muitos chamam, porque nós estamos fazendo vídeo aqui em Hangout, mas tem pessoas que não pensam que nem nós. Mas eu quero ler alguma coisa que assim, Deus abençoa cada dia as mães, abençoa cada dia as mães, para que, compreendendo a sua missão na Terra, nunca desfaleça, nunca desista, nunca desanime, pois estará plantando uma semente, né? Semente de amor, de paciência, de oração, de controle, de bondade da nossa família. Mãe é muito importante em todas as ocasiões. Basta que, se nós acreditarmos nas escrituras, nós vamos ver ali o exemplo de Eva, que é a mãe de todos nós, seres humanos. Então, um abraço a todas as mamães aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? Um abraço a todos vocês aí. E são todos abençoados. Vocês são o nosso exemplo. É o esteio, é um dos esteios da família. O pai e a mãe são os esteios. Nós somos aqueles que continuamos. Um abraço a todas as mães, então, aí. Vou passar, então, para o irmão Paulo, o irmão Silva, que está aí conosco, que também para dar continuidade. Silvinho, fica à vontade, querido. Assim, boa noite a todos, né? Shalom de Yahushua para todos, boa noite. Eu sou o Silvio Luiz, né? Do canal Silvio News, né? Canal de informações, notícias, tutoriais e entretenimento. Eu sou aqui da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Para mim, mãe é todos os dias. Antes de eu ter nascido, minha mãe já era mãe, né? Então, antes de eu ter sido concebido, né, de ter nascido, ela já era mãe. Então, a mãe, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser amada, ela tem que ser cuidada todos os dias. Não só no dia 10. Como 364 dias, irrita a mãe, trata a mãe como até um cachorro, despreza a mãe, e aí quando chega no dia do dia 10, vai lá, beija, abraça, dá um presentinho. Eu tenho certeza que a sua mãe, que as mães que estão aqui, que estão nos assistindo, ela preferiria não ganhar nenhum presentinho, nenhum beijo no rosto, nenhum abraço no dia das mães, do que ela ter todos os dias seu filho beijando ela, abraçando ela, amando ela, dizendo que cuida dela, dizendo que ama ela todos os dias, do que só apenas num único dia. Vai lá, almoça ou janta e depois é tchau, e depois só um ano depois rever a mamãezinha querida, né? Uma data que é comemorativa. Ela não começou aqui no Brasil, ela veio de fora, e nós brasileiros pegamos ela, né? E abraçamos, sendo uma festa e um feriado religioso, a Rainha do Céu, né? Como é chamada, a Mãe de Deus, como é chamada essa festividade. Não foi em prol das nossas mães, não. Foi em prol de uma religião, né? A Rainha do Céu, como ela era chamada no passado. Mas eu tenho certeza que todas as mães que estão nos assistindo agora, você é mãe hoje, agora, se é mãe amanhã, se é mãe no dia das mães, se é mãe na segunda-feira, se é mãe todos os dias. E todos os dias, mãe, você merece todo o amor, todo o respeito e toda a satisfação. Então, que você tenha um ano de feliz Dia das Mães para todas essas mães. Muito bem, Silvio. É isso aí. Gente, assim, até você falou uma coisa aí, é isso mesmo, né? Na verdade, eles levantaram esse dia para honrar
uma que nem na verdade não é nem a que criou o Messias, né? Vocês já pensaram assim na mãe, assim, porque idolatria é outra coisa, né? Mas na verdade foi uma mulher privilegiada, a Mauruena, né? De ter concebido nosso Messias. E passar por tudo aquilo ali. Vocês dois já meditaram do privilégio dela e também do sofrimento que ela teve? É uma coisa de admirar, e foi realmente um grande privilégio, né? Mas o povo tem que entender que ela é humana e não idolatria, né? Adoração nenhuma a ela, né? Só consideração como a todas as outras pessoas, mas realmente foi privilegiada, não é isso, Silvio? Muito privilegiada a Mauruena, né? Exatamente, verdade. Ela foi escolhida pelo Criador, né, para ser o ventre escolhido para que o próprio pai gerasse o seu filho ali. Mas ela não virou nenhum anjo, nenhuma santa, nenhuma ser superior por causa disso, não. Ela continuou sendo um ser humano igual a você, igual a nós, igual a os discípulos, igual a qualquer outro ser humano na face da Terra. Apenas o Criador a escolheu para ser a progenitora dessa grande maravilha. Assim como Isabel foi escolhida para gerar o João, o que batizava, né? Assim também como a mãe de Sansão foi escolhida para gerar a Sansão. Assim como a mãe de Davi foi escolhida para gerar ele, a mãe de Moisés, a mãe de Abraão. Todas foram mães especiais, porque geraram homens e mulheres que serviram verdadeiramente o Criador. Nada mais, nem mais especial, nem menos especial, não. Servir o Criador, servir o Todo-Poderoso, e foi isso que valeu. E foi isso que o anjo falou para Maria. Tu és agraciada, né? Por quê? Porque ela era melhor que as outras mulheres? Não. Porque ela servia o Criador de coração, né? E naquela época já era difícil, o povo estava corrupto, a religião judaica estava corrupto, mas Maria e José foram escolhidos, os dois, não foi só Maria não, José também foi escolhido para proteger a agraciada e guardar ela, né? Porque não teria, como que eu poderia falar, uma bênção, uma família abençoada se não tivesse José ali, né? Porque de repente José some das escrituras e ninguém acha mais ele, né? Mas ele teve um ponto importantíssimo também na vinda do Messias, como a Maria também, né? Colocam a Maria superior a José, não. José e Maria estão no mesmo patamar, porque eles foram escolhidos para serem aqueles que cuidariam, olha que privilégio, do Messias, do enviado, do escolhido, do Criador. Que coisa linda, né? Que coisa gratificante, que coisa maravilhosa. E os dois cumpriram arduamente a missão que o Criador os designou, né? Maria gerou o Messias e José cuidou da Maria e do Messias, né? Porque ele era o homem, né? Ele trabalhava, era o carpinteiro. Então a família é coisa maravilhosa. É por isso que hoje em dia a moral da família é tão denegrida, é tão colocada ao lixo, porque ela é muito importante para o Criador. E, infelizmente, a moral e a ética de 2016, né, que nós estamos, coloca a família não sendo uma coisa boa, abençoada, algo que o Criador escolheu, né? Então é muito importante. E a Maria sendo a mãe, que é aquela que gerou o seu filho, não pela vontade humana, mas pela vontade do Criador. E foi dessa maneira mesmo, gloriosa, que o nosso Messias veio ao mundo. Porque ele tinha que nascer, né? Ele tinha que nascer como um ser humano. Ele não podia vir como um anjo. Ele tinha que nascer como um ser humano.
e cumpriu a vontade do nosso Pai, né? Realmente é coisa forte, muito forte mesmo. Muito bem, é isso mesmo. Eu queria fazer um acréscimo aqui, Paulo, pode? Lógico, eu ia te perguntar. Aliás, dizer que Maria é a mãe, é a mãe por causa de Cristo, é ir contra a palavra do próprio Criador. Eu vou explicar por quê. Porque nós temos que mostrar aqui. Quando nós lemos no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 20, ali diz quem é a mãe de todos nós. O que diz ali? Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Está na Bíblia. Está em Gálatas, capítulo 4, versículo 20. Versículo 26. Olha, chama Jerusalém Celestial como a mãe de todos nós. Não dá nome para ninguém mais. Não deixa margem de erro, de dúvida. Né? Tá ali. É Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Né? E podemos ir mais longe. Se tu olhar lá para o livro de Juízes, lá no capítulo 5, versículo 7, que vai te confirmar, vai te falar lá o que era mãe, o que era coisa lá, e aqui te confirma isso aí, para poder pegar nas duas partes para analisar. Então, há uma definição do que é mãe para nós. A própria palavra do Criador diz o que é mãe para nós. Entende? Então, não adianta ficar inventando, que nos dá desculpa, porque Maria é mãe disso, Maria é mãe daquilo. Não, olha aí. Se está escrito, está escrito. Ou seguimos o que está escrito, ou, né, nada, não estou falando mal de nenhuma denominação, porém, religião, como queiro. Acho que cada um tem o direito de adorar aquilo que quer. Eu tinha um vizinho que adorava a pedra, nunca disse para ele parar de adorar a pedra, ele sabia que tinha um Criador, adorava o que queria. Então, isso não pode ser motivo da pessoa brigar com a outra. Mas agora, quando nós damos capítulo e versículo, nós estamos dizendo, se você crê que a Bíblia é a palavra do Criador, né, porque tem uns que também não crê, tem em parte, enfim, você que tem acréscimo, você consegue iniciar pelo grande estrago. Mas aqui está dizendo, claro, que a mãe de todos nós é Jerusalém Celestial. É lá aonde todos nós vamos morar um dia. Vai ser a nossa base, né? Então, Gálatas capítulo 4, versículo 26, está bem claro. Está bem claro quem é a nossa mãe, do ponto de vista divino, do Criador. Eu creio que era isso. Muito boas colocações aí. O João Silvio, eu tive um texto outro dia de uma pessoa que me passou dizendo assim, que aquele Pai Nosso que está na Bíblia, ele não é o verdadeiro, que é um outro Pai Nosso. No outro Pai Nosso, ele diz assim, Pai e Mãe do Cosmos. Eu vou ler ele para vocês, porque eu quero ter uma opinião sua sobre isso, se vocês têm, dá crédito a isso também, porque na verdade eu não sei se isso é fato. Eu vou ler para vocês. Esse aí fala Pai e Mãe Pai e Mãe do Cosmos. Então, assim, é até bom, tá vendo que esse assunto aqui me lembrou isso aqui. Eu vou deixa eu ver onde que ele está aqui. Aqui, ó. Já ouvi falar dessa outra oração aí do Pai Nosso. Você conhece ela? Eu já ouvi falar, mas eu não guardei na mente. Eu até compartilhei, foi o Fabinho que botou isso aí. Vladimir. Eu sei, tem ela. Então, João, o que você acha dela? Vou muito bem. Você já viu, porque eu não estou achando ela aqui também. Muito bem. O que vocês entendem? Que, assim, ela é legal, eu até queria ver. Deixa eu ver se eu acho para me ler para o público aqui. Enquanto isso, pode comentar vocês sobre ela. O João lembra, você deve ter ela aí, né, João? Eu tenho ela no meu Face. Se eu abrir o meu Face, texto. Bom, eu posso copiar e botar aqui, se tu quer, mas vou ter que entrar lá no meu Face. Vai conversando então com o irmão Silva, que eu vou tentar arrastar ela para cá então. Ela estava na minha área de trabalho aqui, eu não sei onde que eu fiz aqui, que eu sumi com ela. Espera aí, eu vou achar ela rápido aqui. Oi. Ô Silvio, você conhece a oração, Sim. Silvio? O que você acha? Já ouvi falar, mas... Acha que ela pode ser original mesmo, essa? Ou você acha que é mais uma?
Então, eu só vi uma vez ela, nem guardei muito na mente, né? Isso foi quando eu estava ainda no sistema protestante, e eu não me lembro detalhe a detalhe das palavras. Mas se os irmãos quiserem lê-la, É engraçado que eu deixei ela aqui. Eu não sei agora onde que eu coloquei ela. porque a oração do Pai Nosso que nós temos é aquela Inclusive, eu fiz um áudio com veio. relação a ela. Então, é aquela que veio da Vulgata, né? Uhum, Da Septuaginta, da Vulgata, né? exato. É a grega. E essa daí, ela é grega ou ela é Não, hebraica? Não, rapaz, ela tem. Aqui, ó, tá aqui, ó. Eu achei ela. Eu estava aqui procurando ela também. Eu achei ela aqui, ó. Achou? Então eu vou parar aqui de procurar aqui no meu livro. Eu vou ler para vocês. Ó, veja bem, ó, olha só. Pai e mãe do cosmo, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós. Torna-a útil. Cria teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo. Assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas. Prove para cada dia tudo que assimilamos em prol e em entendimento. Desfaz o laço dos enganos que nos prendem, assim como nos liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. Já vem o restante. Ah, não, já vem o restante porque ele mandou uma parte e fez outra. Então já... Aí vem assim, ó Pai e Mãe do Cosmo, origem nossa, direciona tua luz dentro de nós, torna útil, cria teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas. Prove para cada dia, tudo que assimilamos em prol e em entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nos liberamos das amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. De ti nasce toda a bondade reinante. A canção que se renova de idade em idade e a tudo embelza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam a todas as nossas ações. Assim seja. Na verdade, eu falei de novo, né? Porque na hora que eu copiei dele, ele mandou uma parte, falou que ia mandar a sequência, aí ele mandou, Ih, rapaz, eu tenho que dar um Ctrl Z aqui que eu copiar. Eu vou jogar ela aqui na caixa de conversa aqui, ó, para vocês. Eu botei aqui, meu irmão Paulo, botei um pedaço dela aqui. Ah, tá, você colocou também isso. O Silvio, como é que você vê essa oração? Você acha que a possibilidade dessa mesmo ser original? Vocês dois? Como vocês veem ela? Olha, primeiro, como é que eu vou dizer? Se essa aí for original, ela tem que ser, na minha opinião, ela tem que ser da época antes de Cristo, então. Porque se tu olhar, tem uma oração aqui também que eu postei até no meu Face, em siríaco, o Pai Nosso em siríaco, que tá igual o Pai Nosso que se tem hoje. E que ele data já da idade do século 300 e pouco. Então é difícil. Eu vou dizer para ti assim, pai e mãe do Cosmo Origem, isso fica uma leitura muito maçônica, né? Fica uma leitura muito quem fala muito em Cosmo? Uhum. Gaia, pai e mãe, são os maçônicos, né? Isso aqui parece uma versão maçônica do Pai Nosso. Na verdade, eu até na hora assim que ele falou, assim, porque na verdade você estava junto no dia, né?
que ele colocou, eu coloquei ela no grupo lá, e assim, a primeira questão que vem é quando fala pai e mãe. Eu falei assim, gente, não vamos olhar como o mundo vê, não. Pai e mãe, vamos ver o ser completo, né, que ele gerou, entendeu? Então, assim, vamos olhar por esse lado, não vamos entender dessa forma. Até porque pai e mãe, né, a capacidade de gerar, dele gerar, é assim, o que você não vamos colocar isso como o mundo coloca, um macho e fêmea. Um macho e fêmea, assim, na conotação do mundo, mas ele é completo, é um ser completo. Tudo. Eu fiquei analisando essas coisas aqui mesmo. Mas, assim, na verdade, eu não vou falar para vocês aqui. Eu vejo também que é outra coisa também que estão implantando. Até porque aquela oração que está lá pode até não ser daquela forma. Ela pode até não ser daquela forma, que não seja exato, tá ali. Por exemplo, a palavra, na verdade, que é original é honrado, não é santificado. Porque essa palavra santo, ela é meio complicada. Eu tenho assim com ela, assim, porque o que acontece? O que a palavra fala do Criador? Ele fala que você pode pecar contra o Pai, contra o Filho, que será perdoado. Mas contra o Espírito dele, não. Né? Aí não vamos lá. Contra o Espírito dele, não. Essa palavra santa, eles colocaram aqui aos ídolos da católica, e é uma palavra que falam também, assim, quem entende das coisas, diz que ela tem a etimologia da palavra Satã. Então, assim, para mim, e o Criador nunca usou esse termo para os dele, ele usou esse termo, o termo justo, íntegro e reto. Isso é claro. E você sabe que os justos é que herdarão, né? O justo nunca teve essa palavra. Então, o que acontece? Aí, eu vou ler a oração do Pai Nosso pela versão Almeida, como tal o Messias falou. O Messias diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas dúvidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz a tentação, nos livrai-nos do mal, porque tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso está lá em Mateus capítulo 6, né, que é a oração, capítulo 6, do versículo 7 em diante. Então, não bate com o que está aqui. Aqui está aparecendo uma versão... Eu tenho outra versão aqui. Mas aqui tá batendo com a versão que seria uma versão mais assim para nível maçônico, para nível... eu também, depois eu comecei a observar isso aí. É complicado as coisas, né? Sim. É complicado. Porque, eu fico com essa aqui do comum. Na verdade, eu fico com essa aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Deixa eu ver onde que ela tá aqui. É Mateus 6, qual versículo, hein? Só para me achar. Versículo 7 em diante. Versículo 7, ó. Ele começa assim, né? Espera aí. Versículo 9 em diante, por exemplo. Do 9, porque no 7 não é isso mesmo, não. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Ó, vocês devem olhar assim, olha a versão que eu tenho. Aqui porque assim, essa é uma Bíblia com os nomes, essa é uma escritura com os nomes transliterados. Ela não difere dessa, não. E é uma Bíblia que tem assim, ela tem uns termos mais, assim, que é uns pouco diferente da tradução do Almeida. E ele que equivale mais à tradução original. E ela é legal. Depois, até se vocês quiserem, eu passo para vocês digital ela. Devem orar assim: nosso Pai eterno, que estás no Shoal Maial, que é o céu, que o teu Rodshua, mudado para santo, que vem de Satã, aqui diz assim, dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui. Peraí. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, aqui é outra coisa. É engraçado, como é que eu não consigo compartilhar essas coisas? Tem uma coisa errada com o meu. Porque outro dia eu queria compartilhar, aparece na hora de eu compartilhar, aparece, mas não nunca aquilo que eu estou lendo, parece outras coisas. Tudo bem. Eu continuo lendo para vocês aqui, é mais fácil. Está na Escritura Sagrada. Aí fala assim, que vem... aí fala assim, né? Nosso Pai eterno, que está no Shoal Maial, que o teu Rodshua, que é mudado para santo, que vem de Satã,
nome seja honrado. Pedimos que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita aqui na terra, tal como é feita no Shual Maior, no céu. Dá-nos o pão para o nosso alimento de hoje, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não deixe que caímos durante não deixe que caiamos durante a tentação, mas livre-nos do mal. Isso te pedimos. O vosso Pai eterno da altura vos perdoará se perdoarem aquele que contra vocês pecam. Mas se não quiserem perdoar, ele não vos perdoará a vocês. Aí ele continua. Você vê assim, ela pelo menos ela é bem parecida com essa versão, né? Tem algumas coisinhas diferentes, mas... Né? O Silvio caiu. Ô, João. Peraí. E o som seu tá desligado. Peraí. O irmão Silvio parece que caiu, irmão Silvio. Caiu, tá. Uhum. Olha, logo eu volto. Ele deve estar dando um jeito lá. Deve ter dado uma caidinha. Você ouviu a oração? Eu vi. Mas era um pouco diferente da que eu li, diferente da versão Almeida, e também do que ele botou aqui como sendo original. Ele disse que essa aqui é original. Só que nós temos que entender uma coisa. Não me lembro qual é o cantor que diz de ser um homem masculino não fere o meu lado feminino, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É uma música mágica, só tem um detalhe. Nós temos um detalhe aí. Que Deus, ele é o Criador. Yahweh é o Criador. Ele não é o próprio o Messias, ele disse, lá no céu não se casa e não se dão em casamento. Então, esse negócio de pai e mãe é uma visão terrena. Terrena, né? Uhum. Então, nós não podemos confundir as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Essa visão. Por que nós chamamos ele de pai? Abba, pai. Porque na nossa visão terrena, nós temos um pai que nos cria, nos protege, né? Nos dá alimento, nos dá água, nos propicia algo melhor para nós. Então, por isso, nós chamamos o Criador de pai. Porque ele é como um grande pai. Agora, né? Você travou aí, João. Bom, gente, espera só um pouquinho, porque o João travou. Ele tá com problema lá. Mas veja bem, eu quero deixar ele completar o raciocínio dele, porque aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre dízimo. Porque, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas perguntam isso, Paulo, é certo batizar? Aí eu sempre coloco a minha posição com relação a isso, né? Porque eu creio que o simbolismo, o batismo, é uma simbologia. O batismo na água foi uma coisa ali que Yahucan, João Batista, ele operou aquele para chamar o povo judeu, o povo Yahudim daquela época, de Yahshua, para o arrependimento, simbolizando um batismo que seria uma imersão na palavra viva. Quem é a palavra viva? Viva o Messias. Ele dizia que ele era água viva, né? Ele dizia que ele... Veja bem o que diz. Eu vou ler para vocês uns textos sobre batismo enquanto os irmãos entram. Veja bem. Então, veja bem, eu tenho uns estudos preparados, então fica mais fácil para mim colocar. Só um minutinho, porque eu estou só procurando aqui. Imersão, ó, veja bem. Vamos lá, sobre imersões, né? Primeiramente, é necessário que esclarecemos as razões pelas quais devemos utilizar e compreender a palavra imersão em vez de batismo. Porque foi trocada essa palavra. A palavra batismo é proveniente do grego bático, que significa emergir, mergulhar. Quando os tradutores traduziram as escrituras, em vez de simplesmente traduzirem báptico por emergir, resolveram criar um neologismo, palavra nova inventada, que foi a palavra batismo. O entendimento geral acerca da palavra batismo se limita a um ritual religioso feito com água, o que está muito distante da realidade espiritual das imersões mencionada nas escrituras. Embora diversas religiões pratiquem esse batismo como ritual, certamente não está nelas o nosso foco.
e muito menos no que elas fazem, pois elas não são a nossa base de fé. Assim, procuramos examinar as Escrituras e não as religiões, para constatar o que nos foi ensinado sobre imersões. Ser imerso é ser mergulhado, e as Escrituras nos mostram algumas imersões e nos mostram também em quem somos mergulhados. A imersão na morte de Yahushua. Aqui morre o pecado, porque Yahushua matou o nosso pecado na sua própria carne. A imersão no corpo de Yahushua. Aqui somos incluídos em Yahushua por meio da fé, como membros de seu corpo para toda a eternidade. A imersão no Ruach Ulim. Aqui nós recebemos a lei escrita em nossos corações, valores espirituais, poder, consolo, conhecimento, entendimento, sabedoria, direção e vida. A imersão em fogo, aqui nós somos purificados de tudo que não deve mais fazer parte de nós, ou de nossas vidas. Tudo que não presta é queimado. Essas imersões, na sequência apresentada, são de fato o caminho de nossa vida espiritual, desde a condição mais imunda até a condição mais pura. Alguns passos não dependem de nós, mas outros sim, e precisamos compreender o que depende de nós, de modo a cumprirmos. A imersão na morte de Yahushua. No primeiro passo nessa caminhada se encontra lá no madeiro, quando fomos todos imersos na morte de Yahushua, quando ele morreu. Conforme Yahushua disse, Yohanan 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E Yahushua, a ser levantado da terra no madeiro, atraiu todos a ele mesmo, e consequentemente todos morreram com ele. Fomos imersos nele na sua morte. Romanos 6:3 diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos imersos em Yahushua fomos imersos na sua morte? Romanos 6:8 diz, ora, se já morremos com Yahushua, cremos também que com ele viveremos. Assim é fato escritural que fomos imersos na morte de Yahushua e com ele morreremos, no mesmo exato momento que ele morreu, porque fomos todos atraídos a ele e imersos nele para morrer com ele. Essa foi uma imersão que não dependeu de nenhuma ação ou desejo nosso, mas foi unilateral da parte de Yahushua para matar o nosso pecado na sua própria morte. A nossa própria morte não nos proporciona salvação ou redenção, porque a nossa morte seria apenas o salário justo do nosso pecado. Contudo, era necessário que um justo morresse para que a nossa dívida fosse quitada, e foi o que Yahushua fez, unilateralmente, nos imergindo na sua morte, mesmo antes sequer de nascermos. Então, o mundo todo está salvo, porque todos foram imersos na morte de Yahushua. Isso é uma pergunta, certamente que não, pois em todas as coisas espirituais, a nossa decisão em fé como o fiel da balança. Yahushua proporcionou previamente esse fato, no qual podemos estar incluídos ou temos a liberdade de rejeitar. Se dizemos que queremos estar incluídos nessa imersão, então já estivemos lá no madeiro. Mas se rejeitarmos tal fato, certamente não estaremos incluídos nessa imersão. Todas as nossas decisões espirituais são voluntárias e atraídos. Não significa puxados à força. Eu fui atraído para Yahushua lá no madeiro e decidi ir, mas o mundo incrédulo não crê nisso e não vai, ainda que atraídos. A fé endossa um fato, mas a incredulidade o rejeita. A imersão no corpo de Yahushua. Esse é o segundo passo de nossa caminhada e restauração espiritual. Esse é um passo que depende fundamentalmente de decisão nossa, em fé. Somos imersos no corpo de Yahushua por meio da fé. E qual fé? A fé no primeiro passo, ou seja, que estávamos imersos em Yahushua na sua morte, e que com isso a nossa dívida de pecado foi quitada. 1 Coríntios 12:3 diz, pois em um só Espírito todos nós fomos imersos em um corpo, quer Yahudim, quer Goins, que é judeus, quer Goins, que é gentios, Yahudim, judeus, quer escravos, quer livres. Pela fé, somos, pois, imersos no corpo de Yahushua, do qual ele é o cabeça e nós os membros.
para esse passo, todos nós dependemos do primeiro passo, que é a Ruxa totalmente, uniliteralmente, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. No primeiro passo, não tivemos nada a fazer, sendo apenas crer, visto que somente a rua poderia fazer, e mais ninguém. Nesse segundo passo, temos atuação igualmente por meio da fé, que nos é concedida. Pela fé, nós recebemos esse fato, e pela fé, em um só Espírito, somos imersos no corpo de Yahushua, mergulhados no corpo de Yahushua, e com isso passamos a ser o próprio Yahushua, não a cabeça, mas sim os membros de Yahushua e membros uns dos outros. A cabeça comanda, os membros obedecem. Muitas vezes, já fui questionado acerca da salvação de uma pessoa que tenha morrido justamente após esse segundo passo. O meu entendimento é que, na impossibilidade de cumprir os demais passos, isso certamente será levado em conta por Yahushua, uma vez que tal pessoa já é parte de Yahushua para toda a eternidade. Além de sua morte ter sido uma decisão do próprio Yahushua, uma vez que nada ocorre sem prévia autorização e determinação de Yahushua. Contudo, minha visão é bem diferente para os que negligenciam os passos, tendo a oportunidade de cumpri-los, mas rejeitando-os. O ladrão que foi executado ao lado de Yahushua chegou até esse segundo passo, entretanto que Yahushua lhe prometeu estarem juntos no paraíso. Então tem muitas coisas que têm exceção, gente. Até mesmo, né, a gente fala muito da importância do nome. Eu falo, por exemplo, muito da importância do nome. A palavra é muito clara com relação à importância do nome. Mas tem coisas que não dá, como é que o mundo vai falar, né? Então, tem coisas que o Yahushua, mas aquele que tem a possibilidade de fazer, não tem que fazer. Não tem esse negócio. Então, vamos falar um pouco da imersão no Rucaulim. A imersão no Rucaulim não é feita por homens, mas somente por Yahushua, a todos o que pedirem. E Yahushua disse, quanto mais o Pai dará o Rucaulim àqueles que o pedirem. Isso é palavra. Portanto, é Yahushua que nos emerge, mergulha no Rucaulim. As Escrituras nos dizem muitas coisas maravilhosas sobre essa realidade. O Rucaulim é o cumprimento da promessa feita primeiramente por Yahushua e mais tarde confirmada por Yahushua, de que ele nos enviaria um consolador da parte do Pai. Yahushua nos disse que ele nos guiaria a toda a verdade e nos faria lembrados de todas as coisas que Yahushua nos ensinou. O Rucaulim é também aquilo que as Escrituras nos mostram sobre a promessa de Yahushua, que aqui transcrevo. Yarmial, que é Jeremias 31:33, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Yahushua. Depois daqueles dias, diz Yahushua, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10 diz assim, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Yahushua. Depois daqueles dias, diz Yahushua, na sua mente, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu, e eles serão o meu povo. Então essa palavra está em Amial, Jeremias 31:33, e também em Hebreus 8:10, 8, versículo 10. Yahushua imprimiria as leis, né, e escreveria elas no coração daqueles que seriam o povo dele. Os mandamentos dele estariam no coração do povo dele. Não estamos mais na vigência da lei, então, na forma de ordenança, mas certamente o Rucaulim em nós é a lei escrita nos nossos corações, que nos guia quanto a tudo em nossas vidas. As Escrituras dizem que aquele que é guiado pelo Rucaulim, esse é filho de Yahushua. Essa é uma fundamental e distintiva característica dos filhos de Yahushua, que é serem guiados pelo Rucaulim. O Rucaulim é também o nosso selo da promessa. É o nosso documento de salvação, o penhor da nossa herança. Efésios 1, no versículo 13 a 14, diz assim, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, as boas novas da vossa salvação, tendo ele também crido, fostes selados com o Rucaulim da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor de seu esplendor. O Rucaulim é também aquele que derrama o amor de Yahushua em nossos corações, conforme lemos em Romanos 5:5.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de algo é derramado em nossos corações pelo Ruha Urim que nos foi otorgado. Ser imerso no Ruha Urim significa estar cheio do Ruha Urim? É uma pergunta. Não. Um copo cheio de areia até a borda e mergulhado no fundo do oceano não está cheio de água, embora esteja no fundo do oceano. Para que esse copo esteja mais cheio de água, não é necessário mais águas, mas sim menos areia. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Quanto mais a nossa carne prevalece, mais carne há em nós e menos Ruha Urim, ainda que estejamos imersos nele. Quanto mais modificamos a nossa carne, negando-nos a nós mesmos, mais teremos um Ruha Urim dentro de nós. Não é adicionando água que podemos encher aquele copo, mas sim retirando areia. Não é adicionando mais Ruha Urim que podemos nos encher do Ruha, mas removendo a carne, negando-a, mortificando-a. Incontáveis vezes me foi perguntado como eu posso saber se fui imerso no Ruha Urim. Primeiramente, a imersão do Ruha Urim é uma experiência emocional. Não é uma experiência emocional em que você precisa sentir alguma coisa. A imersão no Ruha Urim é operada apenas pela fé nas fiéis palavras de Yahushua, que disse que daria o Ruha Urim a todos os que o pedissem. Em segundo lugar, as pessoas cuja carne fala tão alto em suas vidas que não há espaço para uma só gota do Ruha Urim dentro de si, embora esteja mergulhado no Ruha. Há alguns princípios que são um pouco óbvios, mas é sempre bom lembrar para que percebamos fatos importantes. A maioria dos progressos espirituais em nossa vida é feita por meio de adicionarmos. Não é feita por meio de adicionarmos, mas sim por meio de retirarmos. Tudo que era necessário ser adicionado em nossas vidas já foi. É preciso agora retirar coisas. O que trata a imersão seguinte da qual falaremos. O que é a pureza? Como algo fica puro? É adicionando pureza ou removendo sujeira? É fato que a pureza é a ausência de sujeira e não podemos adicionar limpeza a uma roupa, por exemplo. Para que ela fique limpa, o que temos de fazer é retirar a sujeira. A retidão é a ausência de mistura. A integridade é a ausência de mistura. A verdade é a ausência de mentira. A humildade é a ausência de soberba. E dessa forma, se retiramos a mistura, temos retidão. Se removermos a mentira, temos a verdade. Se removermos a soberba, temos a humildade. E se removermos a nossa carne, estaremos plenos do Ruha Urim em nossas vidas. Remover a carne não significa morrer fisicamente, senão Yahushua teria providenciado isso para todos nós. Antes, remover a carne é negarmos a nós mesmos, negar a nossa vontade, nosso intelecto e nossas emoções, enquanto eles divergem da palavra e do Ruha Urim em nós. Por mais paradoxal que seja isso, possa parecer, quanto mais retiramos nós de dentro de nós mesmos, mais espaço o Ruha Urim ocupará em nossas vidas, e mais seremos conforme Yahushua é. Isso é o que significa caminhar para o alvo, que é Yahushua. Assim, se você pediu ao Yahushua para ser imerso no Ruha Urim, não há nenhuma razão para duvidar que tenha sido, porque Yahushua é fiel e não mente. Contudo, se você não está percebendo os frutos do Ruha em sua vida, não está faltando Ruha, mas sim está sobrando mundo e carne em vocês. O fruto do Ruha Urim é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Yahushua pregaram a carne no madeiro com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Ruha, andemos também no Ruha. É interessante notar que as escrituras não falam de frutos no plural, mas de fruto no singular, porque todas essas coisas são uma só, inseparáveis. E se esse fruto está faltando em sua vida, certamente não é por falta do Ruha Urim, no qual estamos imersos, mergulhados, mas sim está sobrando em nós mesmos, que dá pouco espaço para que esse fruto se manifeste. O Ruha Urim é quem põe em nós os valores espirituais de Yahushua. Nós vamos falar um pouco agora sobre a imersão
A imersão no fogo. Então, gente, os irmãos não conseguiram voltar, hein? Mas tudo bem. Ah, o João voltou. Ô, João, eu tava. Que bom que você voltou. Cê tá me ouvindo? Você tá conseguindo me ouvir, João? Estou te ouvindo, Paulo. Ah, sim. Ô, João, eu até estava lendo um texto agora falando sobre o batismo. E eu ia até entrar na parte do batismo no fogo, né? Então é o seguinte, o que, que a gente entende, né? Porque as pessoas têm perguntado muito sobre isso. As pessoas ligam, isso porque a gente vê aqui que acontece. Existe uma turma que reconhece o nome Yahushua, muito dessa linha judaica, que tem praticado o batismo e diz às pessoas que isso é lei, que isso é mandamento. Porém, eles não entenderam que o que João Batista fazia era uma simbologia, que era chamar o povo de Alchoru, o povo do Criador, por arrependimento, simbolizado ali. E que o batismo hoje, na nova aliança, nessa novo pacto, que vem depois da morte e ressurreição dele, ele é espiritual, toda a nossa adoração. E, naturalmente, esse batismo é espiritual. Imergir em quem? Imergir na palavra, porque a própria palavra em Arrocana diz, vós já estáis limpos pela palavra. Então, João, vou deixar com você. O que você entende dessas coisas? Vamos falar um pouco sobre batismo aqui para compartilhar com o público, hein? Fica à vontade. Eu gostaria, irmão Paulo, de frisar uma coisa bem, que todo batismo ele tem sua base no Velho Testamento. Uhum. Mas o João Batista batizou vamos dizer assim, Jesus Cristo, que é o que está escrito na Bíblia, né? Na versão Almeida, no livro de Mateus. Não, mas parei. O Velho Testamento ele vai durar até a morte e a ressurreição de Cristo, a velha aliança, né? Então, todo batismo, ele tá, o batismo todo ele tá, porque o Velho Testamento não termina no livro de Malaquias. O Velho Testamento ele termina na morte e ressurreição de Cristo. Ali termina a velha aliança e começa a nova aliança. Então, para nós entender isso aí. Então, para se cumprir Jeremias 31, que seria anunciado para Israel uma nova aliança, Lucas 22:20, né? E tomou e disse, esse é o caso da nova aliança. Então, ali e nós temos que também entender, deixar claro aqui para as pessoas entenderem, que Paulo fala que todos os israelitas foram batizados no Velho Testamento. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Que era uma coisa simbológica. Mas vamos ver ali para nós poder entrar lá naquela onde é que Paulo fala? A palavra tem 2 Coríntios. 1 Coríntios 10, 2. 10, 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, assim. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés numa nuvem no mar. 1 Coríntios, capítulo 10. É isso mesmo. Eu não tinha. Legal essa palavra mesmo. Todos eles passaram pelo batismo. Todos eles. E assim, exato. Uhum. Muito bem, João. Então, toda a história do batismo, se tu vai pegar, ela está ligado à velha aliança, não à nova aliança. Por quê? Porque para a nova aliança, o batismo não é um conceito de salvação. A salvação não está ligada ao batismo. Não é... por quê? Porque nós vemos assim, ó, o que eu faço para ser salvo? O carcereiro. Creia e será salvo tu e tua casa. Né? Aquele que foi morto lá no madeiro também não tinha se batizado, mas hoje mesmo estará comigo no paraíso. Né? Então, o que eu quero dizer? Que todo batismo, ele é da velha aliança, da lei.
O Cristo se batizou na lei, batismo de arrependimento. Então, nós temos que entender que existem 3 tipos de batismo. Né? Cristo se batizou onde? No Novo Testamento, ali, chamado Novo Testamento aqui, porque foi o homem que deu esse nome no Conselho de Nicéia, né? Mas como nós já falamos, o Novo Testamento, a Nova Aliança, começa com a morte e a ressurreição de Cristo. Lá em Mateus 3,13, fala que o Cristo foi batizado nas águas, o batismo de arrependimento. Mas também fala que Cristo não teve pecado nenhum. Não é isso? Cristo passou pela terra sem pecado. João, Pedro e Jeremias falam do qual não se achou engano e nenhum pecado cometeu. Exatamente. Então, vocês estão entendendo? Então, havia 3 tipos de batismo para nós entender. Para nós começar a entender aqui. Então, primeira coisa que temos que deixar claro: batismo é uma coisa da velha aliança. Se faz a nova aliança, se faz. Mas o surgimento dela está na velha aliança. Né? Havia 3 tipos de batismo. O batismo dos prosélitos. O que era o batismo dos prosélitos? Que provavelmente era esse batismo porque não havia batismo na lei até a chegada aqui de coisas como se faz hoje. Né? Batismo de prosélito, que provavelmente os judeus não convertidos, que eram chamados de prosélito, ou aqueles que eram estrangeiros que estavam lá, que se convertiam ao judaísmo. Então, esses, provavelmente a ideia de batismo de João Batista vem daí. Provavelmente. Porque senão nós teríamos que admitir que ele pegou essa forma de batismo dos mitraístas, de outras religiões pagãs. E eu não quero aceitar isso. Apesar de que isso é aceitável. Eu sei, vai ter muita gente dizendo, não, veio daí. Mas eu quero aceitar, então, que a primeira regra seria o batismo de prosélitos. Eles batizavam nas águas, um batismo de arrependimento, né? Então, que era imersão por imersão, se mergulhava nas águas do Rio Jordão, né? A pessoa ali, vem aquela raça de víboras, fariseus, os saduceus, que João Batista chamava raça de víboras, raça de cobra, em outras palavras, né? E batismo de arrependimento, te arrependa dos teus pecados, porque tu não é judeu, porque tu não é cristão, porque tu não acredita na Torá, ou sei lá o porquê, né? Batizava. Então era um batismo de arrependimento por não terem aceitado, então, aquelas condições judaicas da época. Então, esse seria o primeiro batismo, o batismo dos prosélitos. Eu acredito que vem daí o batismo de João Batista. O segundo era o batismo, ditamente, então, que seria o batismo do arrependimento que João Batista pregava. Então, primeiro, o batismo do prosélito, né? Segundo, eu creio que João Batista tenha pego deles dessa forma e tenha batizado, então, como o batismo de arrependimento de João Batista. E o terceiro batismo é o instituído por Cristo, né? Que é batizado, algumas denominações fazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós falamos, Mateus 28, 19 é acréscimo. Nós já falamos isso, né? Antes, estão lembrados? Não tem no Codex original essa parte do Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós olhar ali, que é um acréscimo realmente, foi acrescentado no Concílio de Nicéia. Você não vai encontrar nos originais antes de Nicéia, né? Essa parte, Pai, Filho e Espírito Santo. Só tem ir e batizar em todas as nações, né? Ir e fazer discípulo em todas as nações. Então, eu até posso abrir aqui meu Face aqui para ler, eu acho que não vai ser do ar aqui. Eu vou ler aqui, vou abrir no meu aqui para ver como é que era antes, para vocês entenderem como é que era antes, né? O batismo. Então, no livro de Mateus, antes do concílio de Nicéia, Eusébio de Cesareia, está aqui, já peguei o nome novo, Eusébio de Cesareia é que fez esse acréscimo. E ficou, então, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí a pessoa tem que conhecer um pouco a história também da formação da Bíblia, para entender isso. Né? Não sei se o irmão Paulo concorda comigo. Não, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Então, isso foi um acréscimo. Assim como nós tínhamos falado que Marcos, do capítulo 16 de Marcos até o capítulo 9, é verídico, depois não tem no Codex Sinótico também, na parte 9 em diante,
Codex Sinótico. Para quem não sabe, é um codex que foi achado no Monte Sinai, se não me engano, em Israel, né? E lá em 1840 e poucos, a 42, de memória, e ali, então, não se tem essa parte do livro de Marcos também. Então, o que nós temos que entender com isso? Esse batismo que aparece em algumas denominações, prega em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, baseado nessa passagem de Mateus 28, 19. Outras denominações já pregam só baseado no livro de Atos, que dizem que é mais certo só em nome de... eles chamam de Jesus, né? Nós chamamos de Yahushua, entende? Então, cada um... Yahushua é o original. Vamos ficar mais perto do original aqui, que é melhor, né? Então, para nós entender o batismo, como ele é hoje, nós temos que entender a história também do batismo. Que todos que se batizaram, o próprio Salvador se batizou no batismo no Velho Testamento, né? Uma vez que começa o Novo Testamento, na opinião de muitos, no livro de Atos dos Apóstolos. Porque a partir do de Atos dos Apóstolos é que está para ser batizado somente no nome de original, que é Yahushua. É isso? Irmão Paulinho, concorda comigo? Yahushua. Eu vou até depois fazer um comentário sobre isso aí. Pode comentar. Veja bem, João. Não, assim, é só para completar. Paulo batizou alguém? Shaul batizou alguém? Você tem informação sobre isso? Não, a própria Escritura diz que ele mesmo não batizava, mas sim seus discípulos. Agora, Isso. Olha, veja bem, João. Olha só. Veja bem, vamos ver assim de todas as coisas para as pessoas entenderem. Em Atos 9, no versículo 15, quando Yahushua ali apareceu para Shaul e escolheu ele, aí nós vamos lá, o que Yahushua diz? E Yahushua diz assim, no versículo 15, este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto é bom padecer pelo meu nome. Vem cá, Yahushua apresentou, e quando... qual que é o nome daquele que foi abrir os olhos dele? Você lembra o nome dele? Foi abrir os olhos de Saul? Foi... Puta, não bem conhecido até. Não, tá aqui. Eu acho que... Não sei se foi Ananias também, parece. Não, quer ver? Peraí. Está no livro de Atos. Foi Ananias. Ananias, né? Ananias. Então, o que é Ananias? Ananias, quando o Criador mandou ele abrir, falou assim, não, mas esse homem, ele persegue os nossos, só de falar do seu nome, ele tem poder para matar. Aí Yahushua falou, não, esse é um vaso escolhido meu para levar os seus nomes, o meu nome aos gentios. Tá certo? Aí nós vamos analisar as coisas. Shaul tinha umas diferenças